Olá, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e aqui na tela, esta médica maravilhosa da medicina integrativa, a doutora Denise de Carvalho, com quem eu vou ter o prazer de conversar hoje. O pessoal ainda está entrando, então deixa eu ver se a gente está online aqui. Não sei se você já atualizou a janela aí, Denise, e se já está aparecendo você. Tô. Tá vendo aí? Você no cantinho da tela, eu tô no restante aqui, esse careca feio, e já um monte de gente entrou. Olha, já tem mais de 20. Ótimo. Gente, boa noite. E eu já vou passar rapidamente, de novo, a apresentação. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e a doutora Denise de Carvalho, ela vai fazer essa apresentação dela, das redes dela e tudo agora, brevemente. Boa noite, Denise. Eu já vou passar rapidamente, de novo a apresentação. Eu sou Ícaro Alves Alcântara. Melhor você tirar o volume aí, tá? Denise de Carvalho. Tirar o seu, né? É você tirar o volume do seu computador aí, senão você vai ficar com atraso em relação a mim. Ah, entendi, tá, pronto. Ok? Gente, digam aí de onde vocês estão falando e deem os boas noites de vocês para a doutora Denise, enquanto ela faz a apresentação dela e das redes dela agora para você, onde você pode encontrá-la. Eu espero que já tenha um site seu, né, Denise? Ai, menino, tentei, né? O problema é atualizar. Eu tô com a Viviane, tá fazendo um site novo pra mim, eu acho que logo vai ter uma coisa melhor aí. Ótimo. Você tem como aumentar o seu áudio aí? Ou falar mais perto do microfone, alguma coisa assim? Tá melhor? Sim, sim. Pessoal, vocês estão escutando direitinho a doutora Denise? Doutora Ana Paula Rodrigues, que é uma das minhas indicações de São Paulo, esposa do doutor Alan Dutra, entrou aí, tá prestigiando a gente. Denise, fala aí então os seus arroba pra te encontrar em Instagram, Facebook. Tá joia. Então, eu sou a doutora Denise de Carvalho, sou médica, colega do Ícaro, de Campinas. O meu Instagram é doutora.denise, _ de Carvalho. E aqui no Facebook sou doutora Denise de Carvalho. Ótimo. E a gente vai conversar mais uma vez sobre erros mais comuns de pacientes e de profissionais no manejo da saúde, no manejo de pacientes, de clientes. Me perguntaram recentemente, Denise, por que eu estou escolhendo esse tema para abordar com grandes nomes como o Dr. Rodrigo Schroeder, Alan Dutra, o Vitor Sorrentino, você. É o seguinte, se você já sabe o que é o correto para se fazer, que a gente está careca de falar nas redes sociais, é importante também você saber os principais erros que você deve evitar para poder identificá-los, estudar e ver o que é mais adequado para a sua conduta, né? E aí, como é que você vê essa empreitada nossa aí, essa jornada nobre de tentar alertar as pessoas sobre o que faça mal para elas também? Eu acho maravilhoso, Ícaro, maravilhoso. Eu acho que, assim, que a gente tem uma missão muito, muito importante, muito difícil nas mãos, porque a gente lida com uma certa resistência, né, inclusive principalmente da medicina, entre aspas, dita tradicional, porque a gente quebra uma série de paradigmas e a gente sabe que nós, médicos, temos uma resistência muito grande, né, a pensar fora da caixa. Então, nós lidamos com informações que são públicas, né, todas as pessoas podem ter acesso a elas e a gente só divulga, na verdade, né, esse movimento nosso da integrativa não é um movimento nosso, né? É um movimento mundial, né? É um movimento que todas as grandes nações estão vivendo agora, principalmente a Alemanha, Estados Unidos. A gente vê isso é muito forte. E aqui não poderia ser diferente, né? O Brasil é um país enorme e que tem uma medicina bem conhecida e bem conceituada. Então nós estamos também nessa vanguarda aí de divulgação, na verdade, de um movimento que não é meu nem seu, é mundial. E é voltar às nossas raízes, né? Voltar às raízes do que é realmente a medicina, porque a medicina dita tradicional hoje, na verdade, é a medicina ocidental, né? Que de tradicional realmente não tem nada, né? Ela é bem recente, 100 e poucos anos aí, e a gente acaba resgatando muito da naturopatia, da medicina indiana, medicina chinesa. Essas sim são chamadas de tradicionais, né?
A gente só, na verdade, está retornando um pouco essa visão do ser único e holístico que é o ser humano, né? Que a gente não pode enxergar os órgãos em separado. Os órgãos, na verdade, conversam entre si, né? Como qualquer boa linha de montagem, o corpo humano é uma linha de montagem que conversa entre si. A gente está parando de enxergar isso separado, né? Não existe mais um neurologista, um gastroenterologista, um endocrinologista ou qualquer especialidade isolada. Claro que precisa haver essa especialização ainda para casos de exceção, né? Mas o que a gente acabou acontecendo nos últimos anos na medicina é que essa excessiva especialização se esqueceu do ser humano que está por trás desses órgãos, né? E eu acho que a gente está vindo agora resgatar isso nessa missão nada fácil, mas muito prazerosa e com muito amor, né, que a gente tem. Nada fácil e que por vezes conta com um pouco de incompreensão até de colegas, de profissionais que ao invés de criticar deveriam estar estudando isso, porque a medicina do futuro é essa que resgata a medicina de família, do indivíduo, corpo, mente e espírito, e que de metafísica ou mística não tem nada, né? É uma coisa realmente científica, cada vez mais comprovada, que a gente tem que ver o todo, né? Muito bem falado por você. Bom, vamos começar a falar então de erros? Esse que eu anotei aqui, eu achei incrível. Um oncologista disse para uma paciente, depois da cirurgia dela, que depois da cirurgia ela poderia comer qualquer coisa, que essa história de uma alimentação específica ou de um regime específico, isso é mito, não tem como a alimentação afetar negativamente um pós-operatório. E a nutricionista que botou a mão na paciente depois, disse para ela que açúcar comum não, mas que o demerara estaria liberado. Eu achei isso de um absurdo tão imenso, né? Porque hoje em dia a gente sabe o papel que uma alimentação inadequada, até que uma suplementação ausente ou inadequada, pode afetar uma pessoa, né? E você como cirurgiã justamente dessa área de gastro, né? Você pode até falar um pouco mais. E aí, foi tão absurdo assim ou eu tô sendo injusto? Não. Infelizmente, Ícaro, eu vejo isso todos os dias, né? E eu já posso até colocar a minha culpa, porque eu como cirurgiã já fiz muito isso mesmo, né? A gente tem uma ideia de que quando a gente opera um tumor, a nossa visão é o tumor, não é o terreno onde esse tumor cresceu, né? A gente pensa muito na questão genética, na predisposição familiar que essa pessoa tem para ter adquirido esse tumor, mas a gente não tem a visão de que esse tumor não cresceria se o terreno não fosse favorável a ele. E nós, médicos, né, cirurgiões, a gente tem uma ideia de foquei no tumor, vou lá, tirei, reduzi a massa tumoral, né, reduzi a quantidade de células tumorais, fiz a minha parte. Agora eu mando para o oncologista vai fazer a parte dele. E tudo olhando o tumor. Né? O oncologista vai fazer uma quimioterapia visando matar o tumor. E tudo isso a gente esquece de todo o entorno do tumor, né? Que é o ser humano. Aquele tumor só surgiu ali porque tinha um terreno muito sugestivo a ele, né? Muito suscetível a esse crescimento. E depois que eu tirei o tumor, eu tenho que corrigir o terreno. Sim. Isso é de um absurdo. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que foi o que me levou a ter esse tumor? A gente sabe hoje que a genética não responde nem por 15% das manifestações tumorais. Na verdade, a grande parte das manifestações tumorais se dão pelos comportamentos dessa pessoa, desse ser humano, né? Seja no alimento, seja no pensamento, seja nos costumes, nos hábitos de fumar, no hábito de beber, no estresse, na alteração de sono, né? A pouca importância que se dá a todo o entorno, né? E se valorizou demais a genética. Então, assim, você tem a genética, então espera, né? Espera que você tem tantas vezes mais de chances para que isso aconteça. E a gente sabe que não é bem assim, né? Que se eu tiver um comportamento que vai contra ao crescimento dessa célula tumoral, provavelmente eu possa não desenvolver esse tumor. Agora que eu já desenvolvi e tirei esse tumor, eu vou continuar me comportando da mesma forma que fomentou o tumor, que alimentou esse tumor? Absurdo, então, né?
um absurdo total, né? É incompreensível, né? Às vezes você até pensa assim, vai ver que o cara pensa, né? Bem, você já tem um tumor mesmo, né? Não sabe quanto tempo vai durar, como que você quiser, né? E não é bem assim, né? A gente sabe que essa pessoa, principalmente a partir da alimentação, pode reduzir muito a chance de recidivas e de crescimento tumoral, já que vamos dizer que esse paciente não seja cirúrgico, né? Ele não tem condição de ser operado. A gente mudar a alimentação desse paciente, a gente diminui o crescimento tumoral e a chance de metástase. E o açúcar, como você falou aí, é um dos maiores fermentos, né, para o tumor. Então, não importa se ele é açúcar demerara, se ele é açúcar mascavo, se ele é açúcar orgânico ou não é orgânico, o problema não é a origem desse açúcar, o problema é a característica metabólica que esse açúcar vai desenvolver no meu corpo, né? Principalmente estimulando insulina, e a gente sabe que a célula tumoral é uma célula que, na grande maioria das vezes, principalmente quando falamos de tumores de alto turnover, né? Então aí a gente entra o câncer de mama, o câncer de cólon, os cânceres cerebrais todos, eles têm um metabolismo que prioriza a utilização de glicose. Portanto, né, se qualquer açúcar que eu der, vai estar alimentando esse tumor. Então, não dá para consumir nenhum tipo de açúcar, né? Sim. E até os carboidratos, inclusive, né? A gente tem que diminuir e fazer uma escolha muito consciente de que carboidrato, se vai consumir carboidrato, que carboidrato seria. Nesses casos, a gente entra aí, inclusive, a gente aumentar o fornecimento de gordura, né? De uma boa gordura. Alguns tumores respondem muito bem, inclusive a dieta cetogênica. Tirar, se não totalmente, não virtualmente, a gente sabe que não dá para zerar carboidrato, mas reduzir bastante a quantidade de carboidratos e priorizando a gordura, né? Então, não concordo, isso realmente é um dos absurdos que a gente ouve mesmo no consultório. Eu dei aula para medicina, para graduação de medicina, graduação de enfermagem, graduação de fisioterapia, nesses quase 20 anos de medicina. E o que eu notei é que essa história de falar do terreno é uma coisa que nenhuma faculdade fala. Aquela história que a gente já ouviu falar de grandes mestres, você sabe de quem que eu tô falando? Bem da homotoxicologia, do tipo, não adianta você botar um peixe saudável em água doente e esperar que esse peixe não adoeça. Ele vai adoecer. Assim como não adianta você botar um peixe doente numa água saudável e você esperar que ele não tenha algum grau de melhora. Quem sabe até uma cura. Porque o ambiente, ele totalmente tem a ver, o nosso microambiente celular, de matriz extracelular e tudo, e o macroambiente que nos cerca com a questão tumoral. A gente sabe que células tumorais, em geral, adoram sódio, odeiam oxigênio e adoram açúcar. Agora, incrível como os colegas médicos continuam não aprendendo isto na faculdade, como se alguém misteriosamente quisesse que os colegas médicos não soubessem disso para virarem máquinas repetidoras de prescrição. A gente sabe muito bem quem seriam esses alguéms, né? Mas não cabe a nós dizermos que todo mundo que está assistindo com certeza também sabe. Mas, gente, existe uma indústria que lucra muito quando você faz um monte de exame o tempo inteiro. Não que exames sejam ruins, a gente pede muito exame na integrativa, mas quando você faz muito exame, quando você está internado no hospital, quando você usa órtese, usa prótese, usa remédio, quando você sofre, quando está internado na UTI. Então, assim, você doente vale muito mais para a maioria das pessoas por aí do que são. Pensa nisso. A rotina que você tem que seguir para ter saúde, ela vai ser mais complicada e menos estimulada por quem te cerca do que a rotina de doença. Por quê? Porque tem todo um subsídio da indústria da doença por trás, né, Denise? Sim, infelizmente. Bom, infelizmente. Vamos... Quem lucra com isso, né, Ícaro? Como? Quem lucra com isso, né? Isso não é de graça. Pois é, e os lucros são estratosféricos, e pelo que eu ouvi falar, há 4 anos atrás o Brasil era o segundo maior mercado mundial para medicamentos, só perdia para a Índia dos novos mercados, e a previsão era que o Brasil já tivesse ultrapassado a Índia, ou seja, por agora, gente, você é visto como uma cifra que vai fazer lucrar bastante se continuar doente. Vamos para outro erro então.
Olha só, eu criei um questionário de autoavaliação em saúde que está lá no icaro.med.br/questionário, tá? E, curiosamente, eu peço para os pacientes para eles preencherem esse questionário toda semana, para irem acompanhando lá que hábitos de vida ainda estão ruins a cada semana, e escolher 2 ou 3 respostas de um questionário de 50 tópicos para poderem abordar por semana e assim poderem melhorar, de forma que o processo fique bem gradativo, ok? E tem gente que depois da segunda semana passa a esquecer de preencher o questionário à medida que se sente cada vez melhor. Isso me faz lembrar de um livro chamado O Ciclo da Autossabotagem. E no Super Cérebro, o livro do Deepak Chopra, ele fala muito de como nós nos sabotamos. Só que, ao mesmo tempo, você vai na internet falar, por exemplo, eu falei, esse post foi bem polêmico, que eu ficava triste quando via 2 pessoas obesas, depois de comerem um almoço fast food, comendo suas casquinhas fast food. E aí, quando você alerta que as pessoas se sabotam, você recebe na internet algumas pessoas ficando chateadas com o fato de você ter exposto uma coisa que te entristece. Aí, o meu posicionamento para você seria o seguinte: será que efetivamente as pessoas se auto-sabotam mesmo tanto quanto a gente pensa? Ou isso é mito na nossa cabeça, de ver todo dia que o maior culpado pelos seus sofrimentos é o próprio paciente? Eu acho que elas se auto-sabotam, sim. Elas, de alguma forma, as pessoas enxergam isso como privação. Eu acho que essas pessoas, no fundo, elas têm fome, mas elas não sabem do quê. E essa fome acaba sendo saciada pelo hábito de se alimentar, baseado no sabor, pura e simplesmente. Aquele sabor que dura segundos na boca e que depois vai te encher de culpa e que vai te dar mais fome ainda, e você vai ter que saciar essa fome novamente comendo. É um ciclo que não acaba, né, Ícaro? E é muito triste, eu fico triste também, porque essas pessoas, no fundo, elas querem emagrecer, elas querem ter saúde, elas querem ter o seu direito de ir e vir, elas querem ter a sua libido restaurada, a sua autoimagem, elas querem se amar novamente, só que não passa do querer, e ao mesmo tempo isso gera uma frustração muito grande, né? E aí essas pessoas frustradas acabam por necessitando de mais endorfina, e a forma mais fácil da gente encontrar endorfina e mais legalizada, né, é a comida. Então, todo mundo aceita, né, que você coma as suas casquinhas, seus fast foods, mas é só hoje, é só um pouquinho, né? As pessoas aceitam isso. E isso é muito aceito na sociedade de uma forma muito livre, diferente de outras formas de você ter prazer, né? Ninguém vai encarar o ato de comer igual a um usuário de alguma droga ilícita, né? Ou os casais se traindo por aí, né? Adquirindo amantes e tal. A comida é a forma mais fácil e mais aceita na sociedade de conseguir essas endorfinas. Então acabam se alimentando desse prazer rápido e momentâneo e muito rápido, na verdade, que é o tempo que a comida fica na sua boca e que você sente o sabor, né? 85% dos infartos e derrames é causado pela própria pessoa e não por outras coisas, outros fatores anatomofisiológicos ou ambientais e tudo. Isso foi um cardiologista que disse no programa do Jô Soares há mais de 5 anos. Então, gente, realmente vocês têm que pensar que isso é um erro muito comum que os pacientes praticam, não é? Autossabotagem. Você sabe que algo faz mal, você já viu respaldo para isso, mas não, você vai buscar alguém que te diga que não faz tanto mal, ou você coloca na cabeça que não faz tanto mal. Gente, tomem cuidado com isso. Outra coisa interessante para discutir é que é o seguinte, não sei se acontece com você, eu encontro muito paciente na rua, paciente que vem falar comigo nas redes sociais,
enfim, e manda e-mail, e muitas vezes o paciente sumiu há anos, mas ele tá bem. Enquanto, eu tô precisando até voltar lá, sabe, doutor Ícaro? E às vezes tem pacientes que enquanto não se conscientizam, eles voltam só quando tá tudo degringolando de novo. Então, assim, quando a gente fala da importância do acompanhamento regular, tem gente que acha que é para lotar o consultório. Não, gente, os consultórios já estão lotados. É só uma questão, graças ao bom pai. Só que é o seguinte, o acompanhamento regular é justamente para evitar de procurar o seu profissional só quando tudo estiver desabando novamente. E aí, é mito isso? Ou a gente tem que procurar só quando a sirene vermelha acender? Não, de jeito nenhum. Eu costumo dizer que quando a sirene acendeu, você já perdeu. Porque o processo de adoecimento é um processo lento e contínuo, que é o próprio, inclusive, da senescência, do envelhecimento, né? Quando a gente pega os exames, quantos eu vejo isso? Falo assim, doutora, mas meus exames sempre foram bons. E a gente sabe que há muito tempo os exames já não estavam dentro do ótimo, né? Porque a maioria dos colegas olha o exame, olha os valores de referência dos laboratórios, e se está dentro do valor de referência do laboratório, está tudo bem. E a gente sabe que não, né? Mesmo porque para ler referência de laboratório eu não preciso nem ser médico, né? Qualquer pessoa lê e olha lá se o seu número está dentro do padrão e está tudo bem. Não, não está tudo bem. É diferente o que está dentro do parâmetro de laboratório, porque a gente sabe que esse parâmetro de laboratório é feito do ponto de vista estatístico. Então, aqui dentro daquele valor está o que está comum, não necessariamente normal. E a gente tem uma maneira de olhar isso diferente, que é a gente quer procurar o ótimo para o paciente. E os pacientes desse jeito muitas vezes se sentem mal, há muito tempo já não se sentem normais, não se sentem com a mesma vitalidade, com a mesma energia, não se sentem tão produtivos, tão felizes, mas com os exames, entre aspas, normais, e eles vão levando a vida, vão levando. E quando fazem a queixa, numa parte do tempo, o médico fala, tá tudo bem, seus exames estão todos normais, é alguma coisa da sua cabeça, né? Infelizmente, quando a doença realmente vem e se instala, já é tarde demais. A gente tem que correr atrás do prejuízo. E aí a gente sabe que fica muito mais difícil a gente conseguir a normalidade depois disso. E aí os gastos, os remédios, que a gente evita tanto, né? Porque realmente não resolvem, né? Eles só remediam. Aí a gente, muitas vezes, vai ter que ficar realmente dependente do remédio e, pela maior parte das vezes, o resto da vida, né? Então, de maneira alguma, né? O paciente tem que ir antes. É que, infelizmente, eu já tenho bastante gente assim no consultório que já tem essa consciência, que acompanha a gente na rede social, eu, você, o Vitor, o Rodrigo Schroeder, todo esse pessoal que faz essa linha. Então essas pessoas já têm uma consciência, é ótimo, porque quando eles chegam ao consultório, eles já chegam munidos de muita informação, facilita muito o nosso trabalho. Muitos deles já fazem muita coisa que a gente fala, mas de vez em quando a gente percebe que vem alguns assim um pouco curiosos para saber o que é essa medicina integrativa, o que é essa forma funcional de enxergar o paciente. Eles vêm curiosos, mas na verdade eles não entendem muito o que está acontecendo. E aí vem o nosso trabalho, né, Ícaro, de orientar, de ensinar. E eu tive o ano passado nos Estados Unidos congresso e eu ouvi o Dr. Mercola falar, que eu achei ótimo, que o médico, o doctor, né, que vem do latim, ele quer dizer educador. Então, que o médico é um educador do seu paciente. E o médico que não educa não é médico. Então, aí vem a nossa função, que a gente faz aqui nas redes sociais, educando tantas pessoas que não são nossos pacientes pessoalmente, mas são pessoas que estão carentes de informação. E dentro do consultório, essa educação do nosso paciente, conversar e ensinar o que está acontecendo com ele, até porque ele vai conseguir prever com antecipação que alguma coisa mudou, que alguma coisa está errada, e ele pode procurar a gente antes mesmo dessa doença se instalar. Então eu gosto muito de ensinar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é estudar e ensinar. E cada consulta é uma aula que a gente, inclusive para angariar essa pessoa para mim, para que ela entenda o que está acontecendo com ela e que ela seja, na verdade,
uma peça totalmente ativa desse processo, para que esse ciclo de autossabotagem seja quebrado, né? E realmente, você tem toda a razão. A gente tem que quebrar essa coisa de sair correndo pro médico, só que na hora que a coisa pega. Outro dia eu fiz um post, alguma coisa relacionada, inclusive, ao açúcar também, e um colega meu antigo escreveu assim no post, deixa, vai, depois eu tomo a minha estatinazinha. Eu falei, poxa vida, né? As pessoas ainda pensam isso, né? Que remédio vai resolver alguma coisa, né? Depois que o caldo já entornou, né? E a gente sabe que não. Eu falo assim, nem dá para discutir, né? Com a pessoa que fala isso. É uma tristeza. É cada um no seu tempo, né? Você tem que entender, você paciente, que é o seguinte. Quando você vai a um médico clínico, ou seja, que não seja um cirurgião já direcionado para um procedimento intervencionista, a maioria dos médicos que você consulta ao longo da vida é de cunho clínico. Então você paga por uma consulta médica. O que é uma consulta? Você quer consultar a opinião de alguém sobre o seu caso. Se você não colocar em prática o que você ouvir, não adiantou nada. E se você não for o principal interessado em estudar o seu caso, nada vai adiantar também. O melhor médico do mundo não tem como ser tão interessado na sua saúde quanto você mesmo. Eu já tive paciente uma vez, isso foi só um na minha carreira. Ele chegou, no meio da consulta, eu estava explicando sobre os exames que ele trouxe para mim, cada exame, porque da importância do resultado e se estava normal ou não. No começo da interpretação, ele virou para mim e falou, doutor, eu não preciso saber esse tanto de coisa aí não, só me passa o necessário. Ainda bem que nunca mais voltou. Por quê? Eu sempre brigo, no sentido positivo da palavra, acho que você faz isso também, com os meus pacientes para o seguinte, você tem que sair daqui, você tem que estudar os seus diagnósticos, tem que estudar os suplementos que você recebeu, tem que entender a importância de hábitos saudáveis de vida, tem que procurar identificar onde você está pecando. É como você bem falou, doctor, né? O educador, ele precisa cumprir esse papel de conversar mais com o paciente, ensinar mais o paciente. Mas por coincidência ou não, a gente dá muita palestra, a gente gosta de falar. E eu vejo que atualmente o colega médico, primeiro que a gente não aprende nada na faculdade de oratória e nada na faculdade nos ensina a importância de conversar com o paciente, nem para vê-lo como corpo, mente e espírito, nem para tirar dados mais aprofundados. A gente até aprende como fazer uma semiologia, uma história aprofundada, mas a gente é levado a ser objetivo no restante da faculdade todo, né? E aí o que acontece? Se você nem conversou com o paciente, como é que esse paciente vai se sentir à vontade de perguntar para você, de tirar as dúvidas e de ter em você o que ele pagou para ter um consultor? Então fica difícil, sabe? Então o doutor, o doutor, eu falo médico, não quem tenha doutorado, que também tem gente na internet que gosta de exibir doutorado como se fosse sinônimo de um atendimento humano, né? Enfim. Tem nada a ver uma coisa. Nada a ver alhos com bugalhos. Mas o médico que faz atendimento clínico, ele tem que entender que a consulta tem que ser demorada e atenta, porque precisa-se de tempo para coletar dados de forma humana e interessada. Senão, você vai ficar preso a valores de referência e o seu paciente que quer uma saúde top, ele não pode ter uma saúde top baseada em interpretações medíocres de exames, né? Como você bem falou. Bom, exatamente. E eu acho muito isso, Ícaro, que, na verdade, nós mesmos, médicos, é que criamos essa situação. Uma vez que nós deixamos as medicinas de grupo entrarem, e hoje em dia, cada vez a gente tem que trabalhar mais, atender mais, para conseguir pagar as contas do consultório, secretário, imposto, todas as obrigações. E aí, quem trabalha nesse esquema, né, convênio médico, essas coisas, tem que atender a cada 15 minutos. Essa pessoa não tem tempo, ela tem que ser objetiva. Chegar direto ao ponto, o que você sente, é como se fosse uma linha de produção, né? Sim. A queixa tal corresponde a tal coisa, essa tal coisa eu tenho que tratar com tal coisa, todo mundo com a mesma dose, com o mesmo remédio, né? Só falta... Eu já cheguei a ver colega que tem a receita com carimbo do remédio. Sim, eu vi. Igual. É igual, ele põe igual para todo mundo. É todo
mesma dose, então ele sabe que ele usa ali 4, 5 remédios na prática diária dele, é que ele só vai carimbando as receitas, assim, é tão como se todo mundo fosse a mesma coisa, né? Mas ele não tem tempo de individualizar. Eu já cheguei, pacientes chegam para mim e falam assim, em retorno, outras consultas, eu falei, e aí? Como é que foi a sua viagem? O seu filho, né, que tinha um aniversário e tal. Nossa, doutora, a senhora lembra disso? Eu falei, mas isso faz parte de quem é você. Como é que eu posso ignorar esse tipo de situação, né? A gente sabe que tudo está relacionado. Mas o colega que tem que atender em 15 minutos não tem como fazer isso, né? Mas fomos nós mesmos que criamos isso, né? A partir do momento que a gente deixou isso acontecer, né? E a partir do momento que os pacientes começaram a aceitar também que o convênio ele preconize uma duração de consulta de 5 a 15 minutos e houve uma aceitação tácita por parte dos pacientes também. Aí agora, cada vez mais médicos estão deixando de atender convênios e ainda tem pacientes que acham isso absurdo. Gente, planos de saúde pagam uma miséria para o colega médico, que, como a Denise bem falou, é obrigado a atender em grande quantidade para pagar as contas, e até que ele consiga se livrar desse cabresto, muitas vezes ele é chantageado. Isso afeta negativamente a saúde do colega também, e afeta com certeza dos pacientes que vão ser mal abordados muitas vezes por ele, infelizmente, né? Quer dizer, a culpa de todos os lados aí, né, Denise? Exatamente. A gente aceitou, né? Todo mundo, a gente enquanto paciente, né? Enquanto cliente, e nós enquanto provedores, né? Sim. A gente aceitou isso e aí se instalou e agora ninguém consegue sair desse modus operandi, né? Todo mundo depende do convênio, o paciente depende, o médico depende, aí ele também não consegue largar, porque senão ele paga as contas dele no consultório. Então é bem complicado, né? E aí a gente finge que trata, o paciente finge que é avaliado e vai e se segue assim. Deus sabe até quando. Né? É um pacto de hipocrisia, né? Exatamente. Outro erro que o pessoal comete é muitas vezes exigir ou pedir que a gente atenda exclusivamente pela internet. Isso aí, gente, o Conselho Federal de Medicina não permite. Você pode sim fazer um primeiro atendimento de um paciente pessoal, isso é obrigatório, tá? Sim. E aí depois você fazer uma ou outra avaliação à distância, se o paciente não precisar de um exame físico, ok? Mas tendo examinado e avaliado a necessidade. E a qualquer momento pode ser que esse acompanhamento tenha que ser retomado pessoalmente, mesmo depois dessa primeira consulta, se for necessário o exame físico do paciente. Só que tem paciente que acha que é má vontade nossa não querer atender. Eu já tive requisição de consulta de paciente na Rússia, em Portugal, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na França, na Suíça e até da África. E aí, como é que é essa realidade para você? Eu tenho também. E eu fico até um pouco triste às vezes com isso, porque os pacientes entram em contato por e-mail ou aqui dentro nas redes sociais e querem me mandar resultados de exames, querem que a gente avalie ou dê opinião sem ver o paciente, né? E eu sempre falo assim, não tem condição. Inclusive o meu conselho me veda esse tipo de comportamento. E eles ficam achando que é má vontade, que eu estou querendo receber a consulta. Não, mas eu pago. Não é esse o problema. Você tem direito e tem que exigir ser avaliado pessoalmente. Tem nuances do comportamento e do exame físico que você não tem como, através da internet, você estabelecer. E isso é muito arriscado, inclusive. Eu sempre falo, olha, se vocês encontram alguém que aceita te tratar sem nunca ter te visto, cuidado, desconfie dessa pessoa. Porque aqui no Brasil isso é ilegal, né? Isso, na verdade, é uma infração grave do Código de Ética. E a gente não pode permitir. Então, eu sempre aviso, não me mandem exames, não me mandem perguntas individuais, específicas, sobre algum tratamento específico, porque eu não posso responder. E peguem, então, essas informações que a gente coloca em rede social, Facebook, Instagram, essas informações que a gente coloca no geral e tentem se encaixar nesse sistema e entender o que está acontecendo com vocês. Essa é a minha forma de ajudar. De outra forma, só pelo menos a primeira avaliação tem que ser pessoal e é assim, aqui no Brasil é assim e eu acho que é melhor que seja assim. Pois é.
A outra coisa é o seguinte, não sei se você viu meu post de ontem ou anteontem, falando sobre ortomolecular e sobre alguns preconceitos de alguns colegas. Enfim, às vezes um ou outro colega faz besteira e toda uma área é mal vista. Por exemplo, aqui em Brasília me denunciaram recentemente que tem um colega que diz que faz ortomolecular, eu me recuso a acreditar que seja uma pessoa séria na ortomolecular, mas que recebe o paciente, nem vê exames, em menos de 15 minutos está prescrevendo soros na clínica dele que vão de 5 a 20 mil reais o pacote, sabe? E você só pode comprar com ele e só pode aplicar na clínica dele e não leva frascos nem nada, você nem sabe o que está sendo administrado para você. Gente, eu acho isso de uma pilantragem fora do comum. Mas olha, é perigosíssimo, mas não é porque um pediatra uma vez tratou mal seu filho que todos os pediatras sejam ruins, que a área pediatria virou picaretagem. Você trate de procurar um bom profissional daquela área. Você teve uma experiência ruim, não uma área ruim. Você já ouviu falar mal aí também da ortomolecular, da medicina integrativa e tudo? Como é que é isso? Olha, essa semana, inclusive, semana passada, eu atendi um retorno de um paciente meu e ele falou exatamente isso, que ele foi num ortomolecular, inclusive, sabiamente já prescreveu uma betaína para esse paciente, que fazia uso de prazol há anos, e encaminhou para mim. E ele falou que esse ortomolecular, que eu nem conheço pessoalmente, ele tinha tratado e que ele já tinha melhorado bastante com o uso da betaína, mas que ele foi comentar com o cardiologista dele, que ele tinha ido no ortomolecular, e que o cardiologista, na hora, sem saber quem era e nem que tratamento, inclusive ele nem sabia o que era betaína, ele falou, fuja, ortomolecular é tudo picareta. E ele saiu do consultório muito chateado, do consultório desse cardiologista, porque o único que tinha resolvido, mesmo que parcialmente, as queixas dele tinha sido o ortomolecular. E ele falou assim, poxa, mas eu estou me sentindo melhor, como é que ele fala uma coisa dessa, né? E aí ele decidiu dar um voto de confiança ao ortomolecular e foi ao meu consultório, que eu tinha sido indicada por ele, né? Aí ele chegou lá e conversou comigo, fizemos a primeira consulta. Aí quando acabou a consulta, ele falou assim, doutora, e sabe que... Aí ele me contou isso que tinha acontecido. Aí ele falou, sabe o que eu fiz, doutora? Nunca mais eu vou nesse cardiologista. Olha a falta de ética desse cardiologista. Então, assim, o paciente não é bobo. Se você falar mal de um colega para ele, fatalmente ele vai repetir isso depois. Inclusive, se ele for nesse colega, ele vai falar, olha, o fulano de tal falou mal de você. Ele vai aquilatar você pela falta de ética que você teve. Então, assim, eu ouvi e falei, puxa, ele falou isso, né? Infelizmente, né? Eu falei, ele falou, pois é, eu nunca mais vou nesse cardiologista. Ele perdeu o cliente, né? Porque falou disso, e inclusive ele nem sabia o que estava acontecendo, e inclusive não sabia nem o que era a betaína que o ortomolecular tinha prescrito, né? Absurdo. E então, um absurdo. O próprio paciente já estava se sentindo melhor, tinha tirado o prazol, só queria dar uma continuidade no tratamento, né? Comigo. E aí ele falou assim, não vou mais. Então, infelizmente, o que eu vejo é muita desinformação, né? O que eu não conheço, o que eu não domino, não é bom. Porque, aliás, eu sou tão estudioso e sei tanto, se eu não sei isso é porque isso não serve, né? Se eu pratico a medicina sem saber ortomolecular é porque isso aí é invenção, porque isso aí é perfumaria, ou isso... Então, é muita defesa, né? E claro, né? E colegas que queimam o filme dos praticantes honestos, né? Isso a gente vê em todas as áreas, né? Não precisa ser na ortomolecular, né? Mas como é uma coisa, entre aspas, relativamente nova, e aí se cria anticorpos, né? Contra isso, infelizmente, esses colegas que acabam denegrindo a imagem da nossa classe. Mas em todas as profissões vão ter pessoas boas e ruins, assim como tem políticos bons e ruins, assim como tem policiais bons e ruins, advogados bons e ruins. Toda profissão tem gente boa e ruim, o importante é saber separar o joio do trigo, né? Por isso que você, paciente, tem que ser o primeiro a ser melhor informado.
para poder entender que não é porque o seu profissional de saúde falou que algo é picaretagem ou algo não tem comprovação científica, eles gostam de falar isso também, né? Ou que algo não funciona. Gente, pode ser a zona de conforto daquele profissional que ele está protegendo, porque ele não tem tempo, não tem interesse, sabe? Ou simplesmente acha que é besteira mesmo estudar um outro conteúdo. Certo? Então, abra o olho. E você, profissional de saúde, como eu até falei no post, a Denise muito bem falou, você deveria procurar conhecer antes de opinar. Até para não cair no ridículo e às vezes perder um paciente bem informado que sabe, já tem meio que um juízo daquilo que ele está perguntando para você. Muitas perguntas hoje em dia de pacientes são de teste, né? Ele já sabe mais ou menos a resposta. Agora, isso me puxa para outro erro que eu vejo alguns pacientes cometerem. Esquecer a pastinha em casa ou não ter coragem de mostrar a pastinha de exames para o médico. O que é a pastinha? A maioria dos pacientes que vai consultar comigo, eu já peço para minha gerente avisar previamente, por escrito no e-mail de pré-consulta também. Leve todos os seus exames de um ano para cá, ou até mais antigos que venham com os nomes dos diagnósticos que você recebeu importantes ao longo da vida. Por quê? Isso é que eu chamo de a pastinha, sabe? Tem paciente que tem vergonha de levar uma pasta cheia de exame para os médicos mais tradicionais, porque tem paciente que é maltratado, ou é ridicularizado, ou é hostilizado quando chega com uma pastinha cheia de exames. Gente, a que ponto que a gente chegou? O paciente paga a consulta, ele não está pedindo favor, ele quer uma consulta que preste, ele leva dados para o profissional de saúde, ele leva informações que é a base para o profissional de saúde decidir, e ele é maltratado por isso. E às vezes tem vergonha de mostrar, doutor, olha só, se você quiser olhar, tem os meus exames aqui. Meu filho, é claro que eu quero olhar, é a tua vida que está aí. É claro. Se você vai a um profissional de saúde que não queira olhar a sua pastinha, minha dica para você é troque de profissional de saúde, ponto. É a mesma coisa que eu falo sobre nutricionistas que puxarem uma dieta para você da gaveta. Pode até ser uma dieta puxada enquanto vai fazer a sua individualizada só para ajudar, tudo bem. Mas aquele nutricionista que não vai te ver mais tão cedo, puxa uma dieta da gaveta, entupida de leite, glúten, óleos vegetais processados, sabe? Sucralose e demais adoçantes. Gente, troca de profissional. Você tem direito a uma coisa que preste. E alguém que olhe a sua pastinha, porque ela é a sua vida, né, Denise? Com certeza. Mas sabe o médico que não gosta, Ícaro? É aquele que está com a sala de espera cheia, que ele tem que atender cada um a cada 10 minutos, sabe? Sim, sem dúvida. Você perde tempo, entre aspas, né? Ele quer só colocar o rótulo no paciente, do nome da doença, para ele carimbar lá a receita e o paciente sair. Ele não está interessado porque ele não tem tempo nem de ver. Às vezes não é só tempo. O que me preocupa é aquele que não tem interesse e ainda sai criticando o paciente. Para que esse tanto de exame? Para que esse exagero de exame? Gente, que exagero de exame? Você está lidando com a vida de um outro ser humano que está na sua frente. Ou seja, pelo menos respeite como ele lida com a saúde dele, né? Agora, por falar em respeito, essa aqui foi ótima, que eu anotei dos erros que eu vejo em consultório. Um endócrino falou para a paciente minha que para osso ela tenha que ingerir cálcio sim, e que além de ingerir o cálcio em altas doses de suplementação, que empurra um monte de outros minerais para fora do organismo, sabe? Calcifica o que não deve, deposita em articulação, aumenta o índice de deposição de cálcio na parede das artérias, que assim, a maioria dos profissionais eu vejo que olha o índice de cálcio, mas não sabe o que fazer com ele, a não ser passar estatina, pelo amor de Deus, e ainda diz que a melhor fonte de cálcio é o leite. Denise, me socorre aqui que dá vontade de desmaiar ou de bater numa pessoa dessas. Ai, meu Deus, é de morrer mesmo, né? É de só morrer. Tem leite, né? Não, mas só tem leite. Engraçado, né? Então os intolerantes, os alérgicos à proteína do leite de vaca morrem, né? Todos desfazendo os ossos, né? Porque não podem tomar leite. Tem muita paciência, né? Inclusive, a maior parte deles ignora a ação da vitamina D, da K2. Inclusive, a maior parte deles nem sabe o que é K2, né? Se falar em vitamina K, vai pensar só em coagulação sanguínea, né?
não tem nem ideia do que é a K2 e do efeito também da vitamina A. Então, isso é muito frequente, né, Ícaro? E a gente sabe, eu, como cirurgiã digestiva, sei ainda dos efeitos do alendronato no esôfago, no estômago, do efeito de gastrite erosiva, esofagite erosiva, com sangramento, grande parte deles, por causa do alendronato de cálcio. Então, mas tá tudo ótimo, né? O que faz mal é a vitamina D. Você escreveu sobre isso também, né, nos seus posts? Já. Pois é, esse teu site tem que sair para ontem com tudo indexado lá. Você tem que contratar alguém. Eu vou te dar umas dicas depois de gente para você contratar, ó, baratinho, baratinho, tá? Para pegar todo o post seu e botar no site, porque você presta um serviço de real utilidade pública, mas as pessoas precisam conseguir achar os seus posts do Shiroda. Eu já falei para os dois, a gente tem que montar a campanha Denise Esperança hoje. Depositar donativos para ela fazer um site para ela, em benefício de todos nós. Ó, fica a dica aí também, tá? Eu espero que a Vivi esteja assistindo aí, que a Vivi tá mexendo com as minhas coisas. Olha lá, Vivi. Pois é. Agora, olha só essa que eu recebi em consultório. Paciente quer emagrecer, mas não quer mudar os hábitos de vida e o padrão de alimentação. Aí agora parece que sai com um kit do consultório de alguns médicos. É o Victoza depois do café da manhã, junto com o Jardiance, junto com Nesina e uma metformina junto. Depois o paciente está fazendo um monte de hipoglicemia de rebote ao longo do dia, pode ficar desorientado, fazer coisas que não lembra, desmaiar no meio da rua, apagar no trânsito, sabe? E depois ninguém sabe o que aconteceu. Gente, aonde foi que a nossa medicina se perdeu a ponto de, antes de melhorar os hábitos de vida, 3 a 4 medicamentos que mexam com insulina e com glicose serem prescritos sob o pretexto de emagrecimento? Explica. É uma tristeza, né, Ícaro? É uma tristeza. É um empurrar a sujeira para debaixo do tapete, né? É querer trabalhar com resultados, simplesmente. Só que maus resultados, né? E o pior não é só que esse resultado é ruim. O pior é o que isso causa, né? Eu já tive paciente que desenvolveu surdez por hipoglicemia constante devido a esse uso de medicação, tá? Por intoxicação labiríntica. Então, esses pacientes não sabem o que procuram. Eu nem quero, sabe, Ícaro, que venha até a mim, porque eu não gosto de trabalhar com resultado, eu não gosto de trabalhar simplesmente visando um fim. Né? O emagrecimento, como a gente fez agora, aí, o nosso congresso internacional... Que foi um sucesso. Que você foi brilhante. Obrigado. Falar, você é maravilhoso. E a gente conversou bastante sobre isso, inclusive. Esses pacientes que querem um resultado, mas não querem um meio, eu nem quero que venha no meu consultório, que nem me procure, porque eu não sei trabalhar desse jeito e nem quero trabalhar desse jeito, né? Porque isso daí não é saúde. Isso não é promoção de saúde, né? Isso daí é enganação. Enganação, tentar enganar seu cérebro, tentar enganar seu corpo, que você está fazendo uma restrição calórica e, na verdade, você está tentando se matar, né? Sim. Essa é a visão mais óbvia. E aí a gente sabe que isso, há anos a gente sabe que isso não funciona, né? Eu falo que o inibidor de apetite, inclusive, né? Aquelas coisas horrorosas que a gente via anos atrás, na verdade eles engordam, né? Porque você vai entrar num modo de starvation, né? No modo de fome, de uma forma, né, de privação alimentar tão grande que você vai começar a fazer exatamente o contrário. Você vai começar a cada vez a economizar mais energia e no final você vai engordar. Então, assim, eu não sei, né? Esses colegas que fazem esse tipo de prescrição têm lá um título, né, de uma especialidade, se acham Deus por isso, né? E acham que estão fazendo o maior negócio. Infelizmente, grande parte deles tem consultório cheio, né? Com pessoas querendo procurar esses emagrecimentos rápidos e milagrosos, mas que não se sustentam, né? Inclusive, eu tive um paciente um tempo atrás que chegou no consultório, depois de 1h30 quase de conversa, chegou no final, tá, doutora, eu entendi tudo aí que a senhora falou, mas que remédio que a senhora vai me dar para emagrecer? Eu falei, eu não trabalho dessa forma. Então acho que eu estou no lugar errado, doutora, porque eu sempre tomo remédio para emagrecer minha vida inteira. Eu preciso de um remédio. Eu falei, olha, tanto não funcionou que a senhora está aqui.
né? Se isso resolvesse, a senhora não estava aqui, a senhora estava magra, né? Então as pessoas não têm essa visão, e isso é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que ir mudando aos poucos, né? Essas informações que a gente presta, que as pessoas entendam que não existe milagre, né? Não existe milagre, alguém paga sempre a conta, né? Sempre. Então, se você não comer ou tentar enganar o seu corpo, o seu cérebro, para que você não coma, né? Isso vai ter um preço. E esse preço normalmente vai ser bem pior, assim como a gente pode falar aí da cirurgia bariátrica, né? Entra mais ou menos nessa banalização da cirurgia bariátrica que a gente está vendo hoje também, né? Brutal. Gente, quem tem bons resultados é o bom paciente. Ponto. Se você não for um paciente bom, que está interessado em saúde, você quer um resultado a qualquer custo, na hora que o medicamento ou o tratamento sair, o seu resultado vai embora, porque você não consertou a causa do sofrimento. Você consertou só o efeito. E se a causa continua lá, o efeito vai voltar a existir, tão logo o tratamento vai embora. Tem acontecido uma conivência por parte dos pacientes ruins também. Às vezes essa conivência é por desinformação, mas hoje em dia eu vejo cada vez menos por desinformação. O paciente muitas vezes ele já tem uma linha de conduta que ele quer e ele já procura profissionais que passem para ele o que ele quer, o que ele viu na internet, o que ele acha que é ideal para ele, o que ele quer repetir 50 mil vezes. E o problema é que muitas vezes aquilo não poderia ser repetido se não fossem outras coisas consertadas, até com prejuízo. Então você vai usando um remédio para emagrecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele sempre deu resultado. Mas o dano continuou se processando dentro do seu organismo a ponto de 1 hora até uma dose alta que você toma, porque já tem tolerância às doses anteriores, ela poder causar um problema bem mais grave. A dica que eu dou para vocês é simples. Tirando aqueles super especialistas que você vai para um propósito muito específico, para ver uma coisa muito específica, muito focal, que possa ser vista de forma bem rápida, sem comprometer você, a regra básica que eu te dou para escolher um médico bom clínico, da área clínica de consultório é: se ele foca em hábitos saudáveis de vida, em ajudar você a melhorar o seu estilo de vida, é um profissional que merece sua atenção. Caso contrário, o que eu te recomendo é troque de profissional. Se você vai acatar o que eu tô te dizendo, não sei. Eu te digo que com quase 20 anos de medicina, não conheço profissionais bons de saúde, médicos e até nutricionistas e outros que trabalham em consultório, que não foquem em hábitos saudáveis de vida, em estilo de vida. De acordo? Totalmente de acordo. Eu também, Ícaro, esse ano eu faço 19 anos de formada e eu, inclusive, eu costumo dizer até para os pacientes o seguinte: eu já estive do outro lado da trincheira. Infelizmente, todos nós. Não me orgulho disso, não. Porque eu fui uma médica muito, entre aspas, tradicional, com a minha formação super acadêmica. E eu, inclusive, vim para a área integrativa porque vi a falta de resultado, né? Esse patinar, né, no gelo e não sair do lugar. E decidi, inclusive, abrir a minha mente para aprender e entender melhor o que acontece com o ser humano. Voltei a estudar fisiologia, voltei a estudar como o corpo funciona, né, e não a doença, como ela funciona. E entendi que, na verdade, está tudo baseado realmente nos hábitos, né? E como você falou, e inclusive nesse processo todo fiz a minha mudança de hábitos, a minha mudança de visão, e hoje aos 42 anos eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 30. Você tem 42 anos? 42. Gente, podem botar nos comentários aí, ela tá bem ou não tá pra 42? Eu tenho 42 também, mas eu já tô careca, tô mais pro Bruce Willis. Ela aqui, olha só, tá parecendo a Natalie Portman, olha só. Esse cabelo aí, esse cabelo. Essa falta de cabelo, né? Obrigado. Eu ganhei o dia. Olha só mais essa. Um médico, a paciente veio consultar comigo, porque ela, mais nova, mas já chegando aí nos seus 45 e tudo, novinha, é claro, né? Chegando aos 45, novinha. Ela disse que foi consultar um geriatra, mas que tanto para ela quanto para a mãe dela era sempre a mesma coisa. Vai só mudando os remédios e o quadro evoluindo, e nunca tinha priorizado melhorar hábitos de vida e a importância deles.
Para ela, a paciente de seus perto de 45 anos de idade, não, você tá bem, toma essa vitamina aqui, não precisa fazer muitas coisas, e exames basiquíssimos. Se você faz exames básicos demais, fica difícil você pegar alguma coisa mesmo, né? Você não aprofundou. E para a mãe dela, um caso de demência senil, não lembro se era Alzheimer, testando sempre medicamentos diferentes, mas nunca tinha falado do pilar básico da saúde. Tem mais coisas importantes, mas o básico: água, comida, exercício, sono, respiração. E por fim é que ela resolveu mudar de área. Ela falou: olha, eu sei que os colegas seus tradicionais indicaram para minha mãe que ela fosse a um geriatra porque é uma idosa, mas eu resolvi procurar alguém na homeopatia e na ortomolecular, principalmente a ortomolecular, porque eu quis sair desse eixo que fala sempre a mesma coisa. Eu sei que você, Denise, é daquelas que fala muito sobre estilo de vida, hábitos saudáveis e tudo mais, mas que prescreve remédios quando necessário. Você acha que a gente falar sobre hábitos saudáveis de vida, suplementos, é ficar na mesmice, só que do outro lado um só fala de remédio e o outro só fala de hábitos de vida? Ou a gente está focando no principal? Interessante isso, Ícaro, interessante. Eu gostei dessa sua colocação. Eu acho assim que a gente não pode ser radical em nenhum dos aspectos, né? Existem remédios que são importantes e precisam estar lá, né? Inclusive, por exemplo, como você sabe, eu sou uma grande defensora do não uso das medicações inibidoras da secreção ácida de forma crônica, né, do estômago. Mas eles foram feitos por uma razão, né? Se eu tenho uma úlcera gástrica, se eu tenho uma esofagite erosiva ativa, eu preciso usar esse tipo de medicação. Eles têm seu lugar. Estamos reconectando aqui. A Denise caiu brevemente. Deixa eu ver aqui. Acho que o FaceTime desconectou. Deixa eu tentar chamá-la novamente aqui, gente. Só um pouquinho. Chamando Denise novamente. Desconectou. Acho que o FaceTime não está dando certo por hora. Mas o que a Denise estava falando era sobre os medicamentos do tipo Prazol. E você pode dar uma olhada sobre eles lá no meu site em O Lado Prazol da Vida, tá? É onde Rabeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol, Esomeprazol magnésio, que são medicamentos que têm o seu uso, sabe? Tem a sua serventia, no uso por uma quantidade de tempo não tão grande assim, tá? Mas cujo uso vem sendo meio que abusado por aí, certo? Bom, não estou conseguindo contato novamente com a Denise. Deixa eu ver se eu consigo mais uma última vez aqui. Deve ter caído a conexão lá na casa dela. Vocês estão me escutando direitinho por aí? Só me digam aí se estão me escutando direitinho. Eu vou tentar chamá-la mais uma vez aqui, tá? Mas o que eu estava discutindo com ela era sobre essa questão do pessoal achar meio mesmice a gente ficar o tempo inteiro falando sobre hábitos saudáveis de vida e um estilo de vida saudável. Gente, é fundamental um estilo de vida saudável como a base para a saúde. Se você entrar lá no icaro.med.br/saúde, você vai ver que eu explico isso. Olha, melhor do que você ficar passando remédios é você melhorar os seus hábitos de vida, o seu estilo de vida e com isso depender menos de remédios. Eu vou esperar um pouquinho aqui para ver se ela faz uma chamada aqui para o meu FaceTime e eu atendo aqui, tá bom? Para a gente concluir. Uma outra coisa que me falaram aqui, que inclusive eu estava comentando com ela, que eu anoto as coisas que os pacientes me falam em consultório e que eu acho que seria interessante abordar depois em algum post ou abordar depois em alguma live como essas, sabe? E uma outra coisa que me chamou a atenção foi quando falaram no Victoza para dar uma animada. Olha só, o paciente queria perder peso, estava com dificuldade, e aí o médico prescreveu para ela
o Victoza, segundo ele, para dar uma animada. Gente, Victoza é uma medicação que foi criada para quadros de diabetes, para tratar diabetes, nos casos em que o tratamento convencional falhou, ok? E aí o Victoza, ele também recebeu uma licença mais recentemente para ser utilizado em tratamentos contra obesidade, tá? Tratamentos de emagrecimento. Eu entendo isso. Mas daí você prescrever o Victoza para dar uma animada, gente, eu achei isso bastante temerário, sabe? É uma medicação que pode causar uma hipoglicemia. Oi, Denise, você voltou, muito bom. Não sei o que aconteceu aqui, meu celular ficou bravo. Nem eu. Agora, ó, quando eu fiz isso com 2 homens, não aconteceu isso. Quando você vai fazer com uma mulher, ela some e não volta. Eu achei uma falta de respeito com vocês. O que vocês acharam? Tem que dar desculpas agora, não é? Não, tô brincando. Eu tava falando pra eles aqui na tua ausência sobre um médico que ele passou o Victoza para uma paciente para dar uma animada. E eu falei, hein? Como é que é? Dar uma animada? Aí a paciente me explicou que como ela tinha dificuldade de emagrecer só por questões de dieta, e depois ela confessou que tinha dificuldade de seguir uma alimentação mais adequada, que ela estava muito tristinha, sabe? Porque não conseguia resultados e precisava de um ânimo para poder iniciar o processo de emagrecimento. E o médico muito caridoso passou Victoza para dar uma animada. E aí, Denise, você já usou Victoza para dar uma animada? Como é isso? Pelo amor de Deus, só rindo, né? Rindo para não chorar. Só rindo, né? E Vai chorar. não, é sentar e chorar. É uma tristeza. Sabe, o paciente está na frente, eu preciso passar alguma coisa para ele. Pelo meu ego de médico, né? Gente, não! Hã? É exatamente como essa paciente falou para mim, eu acho que eu tô no lugar errado, porque eu queria um remédio. Exatamente, né, Ícaro? Não dá, né? A pessoa quer continuar se enganando, né? Que um remédio, é só para dar uma animada, é tipo assim, é só para empurrar o carro, né? Depois ele vai na banguela, será? Não sei. Acho que eles pensam que vai funcionar assim, e a gente sabe que não, né? Depois, quando tira esse remédio, como é que fica? Pois é. Como é que essa pessoa vai conseguir? Cê- Como é que ela vai conseguir andar sozinha com as próprias pernas, né? Exatamente. Quando ela... E o que a gente tá... Sim. Concluo do Prazol. Aí a gente tá... O que eu estava falando era o seguinte, que existe um momento para se usar uma droga inibidora de secreção ácida, por exemplo, né? Não é que nunca mais vai usar Prazol, mas isso existe um critério, assim como existe um critério para você fazer uma cirurgia bariátrica, existe indicação, né? O que acontece é que algumas pessoas acabam indo muito para um lado ou muito para o outro, né? Eu acho que sempre a linha do equilíbrio e a linha do meio normalmente é a mais salutar, né? Quando a gente acha um equilíbrio. Existe lugar para bariátrica? Existe. Alguns pacientes realmente precisam da bariátrica devido à quantidade de complicações que eles apresentam e o IMC extremamente elevado, que vai demorar demais para conseguir fazer esse emagrecimento e a pessoa sobreviver, por exemplo, né, a essas complicações. Mas hoje em dia a gente vê paciente tomando qualquer inibidor aí de secreção ácida anos a fio, nem sabe mais porque toma, né? Alguém um dia mandou, e normalmente nem precisa ser médico para mandar usar, ou farmacêutico, vizinho, amigo, anda no bolso, dá para você começou a tomar e não sabe nem por que você está tomando. E assim mesma coisa com a bariátrica, né? Eu já tenho pacientes operados de cirurgia bariátrica aos 16 anos de idade, né? Como é que essa pessoa, em 16 anos, já deu tempo de fazer tudo o que poderia para emagrecer, né? Já fez todas as abordagens possíveis? É realmente uma loucura, né? E aí depois essa pessoa, depois dos 16 anos, faz uma cirurgia dessa, vive o resto da vida desnutrido, né? Sem conseguir absorver adequadamente os nutrientes. E eu já vi paciente engordar para fazer a cirurgia bariátrica, né? Absurdo. Medieval. Os parâmetros normais de indicação do procedimento. É uma coisa absurda, né? Uma coisa, eu acho isso totalmente surreal se pensar uma coisa dessa, né? Mas infelizmente tem. Então eu acho que você tem razão.
a gente tem que tomar cuidado com esse extremismo, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Nunca mais vai tomar remédio? Não existe lugar para o prazol? Não existe lugar para bariátrica? Existe, mas não no lugar onde está sendo colocado agora, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Como tudo na vida, né? Tudo Sempre. Na vida é equilíbrio, né, Ícaro? Sempre. E para terminar, eu sei que vocês vão ficar com saudade dela, tá? Mas deixa eu liberar, porque ela tá lá com os filhotes, ela tá lá com o marido ou namorado e tem que terminar de curtir o domingo à noite, que eu tenho certeza que não é assistir no Fim Trágico, né? Aquele programa, entendeu? Que também não é o meu final de domingo, né? Mas olha só, eu sei que você já postou sobre isso, mas as 3 vertentes da libido da mulher. Tem gente que acredita que a libido feminina, ela vai decaindo com o tempo, com o estresse, com a mulher executiva, 3 jornadas e tudo mais, e que não tem muito para fazer sobre isso, é conversar sobre o relacionamento e contente-se que você vai deixar de ser uma máquina de sexo com a idade. Um absurdo. Já tem uma corrente que acha que libido é testosterona e ponto, para homem ou para mulher, o que também é absurdo. E o que a gente defende que libido é um conjunto de fatores. É sim os hábitos de vida, o nível de estresse, como é que está o relacionamento, como é que está a mente, serotonina, dopamina, progesterona, estradiol, testosterona, T3. E aí, Denise, você tem tratado de forma multifatorial, com sucesso, eu tenho certeza, muitos casos assim no consultório? Sem dúvida nenhuma, inclusive não só feminina, mas masculina também, né? Sim. Todo mundo acha que testosterona, libido é sinônimo de testosterona, né? E testosterona tem seu papel, a gente sabe que tem, Sim. Mas testosterona, principalmente no caso da mulher, sem estradiol, no homem também, né? Sem estradiol também dá libido, né? Sem todo um conjunto aí associado, né? Sem bloquear a conversão excessiva, né, que isso vai acontecendo com o passar da idade, da testosterona para dehidrotestosterona, não é só, nem sempre menos, nem sempre mais é melhor, né? Então não adianta a gente simplesmente ir lá e querer usar testosterona em todo mundo. Muitas mulheres eu tenho visto me procurando no consultório, já vindo de outros colegas usando testosterona injetável, tá? Com doses altíssimas. Essas mulheres fazem muita altíssimas, essas mulheres fazem pirilitação, cheia de pelos pelo rosto, alteração genital, mulheres com gogó, né? Mulheres com mais testosterona que muito homem aí, caindo o cabelo, com acne, e a gente vê que já vai totalmente para o outro lado, né, Ícaro? Que isso não é saúde, não é isso que a gente procura, né? A gente quer boa qualidade de vida e fisiologia preservada, né? Sim. Mulher continuando a ser mulher, homem continuando a ser homem, cada um no seu quadrado, né? E infelizmente, muita gente, inclusive eu cheguei a atender, não faz muito tempo não, paciente de um homem, inclusive, esse paciente, de um dentista que está fazendo modulação hormonal. E veio exatamente assim, com a libido muito baixo, o colega, né, o dentista prescreveu testosterona, um senhor já, essa testosterona foi inteirinha para dehidrotestosterona, foi todinho convertida, a libido dele continuou péssima, só que agora ele tem aquela barriguinha, a próstata aumentada, careca, não. Nada contra os carecas. Eu espero que não, né, pelo amor de Deus. Mas assim, mal feito, né, Ícaro? Mal feito, né? E sem resolver a libido do paciente, né? Então, é muito maior todo o processo, né? Se não houver controle do estresse, né? Se não houver um sono adequado, inclusive para adequada secreção de testosterona e de GH, se você não tiver uma alimentação adequada, com redução de industrializados, de alimentos, com aumento de alimentos de verdade, né? Descascando mais, abrindo menos embalagem, se não houver, inclusive, um entendimento desse processo, desse relacionamento que essa pessoa vive, né? Como é que está essa relação, como é que está, há quanto tempo estão juntos, né? O que precisa ser cultivado dentro dessa relação. Não nem tudo é só testosterona, né, gente? Sim. E você falou muito bem, os hormônios tiroidianos,
progesterona e estradiol também que fazem parte desse processo. Não, eu não nem entro nessas loucuras aí, viu, Ícaro? Assim como você, eu sou bem mais conservadora nesses tratamentos, e eu vou dizer, eu acho que a gente tem uma resposta muito melhor, porque ela é muito mais fisiológica e muito mais duradoura, né? Veja bem, testosterona pode ser o divisor de águas para uma vida melhor para muita gente. Progesterona também. Todos os hormônios têm o seu papel. O que a gente está criticando, respondendo a esse erro, essa pergunta, é a polarização com megadoses, sabe, sem dar uma olhada no contexto. Tudo tem o seu lugar, mas que tem gente abusando de um ou outro hormônio por aí, e depois a gente tem verdadeiras bombas para lidar no consultório e que acabam gerando aqueles mitos de que o hormônio causa isso, o hormônio causa aquilo, a gente realmente pega, né? Denise. E muitos colegas confundem a gente também, né, Ícaro? Acho que a gente só faz isso, né? Sim. Só faz modulação hormonal e tudo injetável, tudo em altíssimas doses, e não é isso aí, né? Na verdade, quando o colega quer falar mal de alguém que esteja se destacando e tudo, ele vai procurar se apegar, né, às filigranas e procurar disseminar realmente uma coisa que difame. Vocês é que tem que se proteger e ver que esse pessoal aqui, eu, a doutora Denise, doutor Rodrigo Schroeder, doutor Vitor Sorrentino, doutor Roberto Franco do Amaral, doutor Alain Dutra, muita gente que fala realmente em medicina integrativa, pode ser que em casos selecionados a gente use hormônios temporária ou permanentemente de acordo com a análise pormenorizada de cada caso. Mas isso não significa que sejamos empurradores de hormônios, como alguns aí efetivamente são, ou alguns outros, de forma maledicente, querem fazer algumas pessoas acreditarem. Gente que, como nós, tem o trabalho reconhecido por promover saúde, nunca entraria numa vibe de prescrever hormônios para todo mundo de maneira generalizada e banalizada, né, Denise? Exatamente, exatamente. Bom, eu sou conservadora também, sou como você. Eu queria que você desse o seu recado final aí pro pessoal, sabe? Tá todo mundo te assistindo, a live foi um sucesso, um pico aí de quase 150 pessoas ao mesmo tempo, sabe? Só com uma presença muito ilustre como você que a gente consegue isso. Eu te agradeço de coração por ter estado aqui nessa conversa comigo. Nossa, imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço, sou uma grande admiradora sua, espero fazer muitas coisas ainda contigo. Se Deus quiser, a gente montar aí nossas palestras juntos. Se Deus quiser. Eu confio muito em você, gosto muito do jeito que você passa informação, Ícaro, você tem muito conteúdo, né? Eu estou muito honrada, inclusive, de estar aqui com você e de você estar me dando a sua plateia para me acompanhar também. Agradeço e estou muito feliz da gente fazer essa corrente aí de informação, e eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus seguidores, que conhecimento é poder. Sim. Então, que você tome a sua vida em sua mão, que você não se entregue nas mãos de terceiros e deixe a medicina lidar para você. Você tem a informação, tem tanta informação hoje na internet. Leia, estude, não se automedique, cuidado com isso. Inclusive até para você ter informação, para você procurar adequadamente qual é o médico que vai lhe servir, porque é uma relação de comércio como qualquer outra, né? Existe um pagamento, existe um serviço que é prestado. Então você tem direito a trocar ao médico que você não gostou do serviço, que você não confiou, que quebrou sua confiança. Então, tenham bastante conhecimento, estudem, vão atrás, estabeleçam seus critérios e sigam pessoas que sejam inteligentes, mas interessadas pelo ser humano. Eu acho que isso é o mais difícil e mais importante que a gente tem que procurar. Muito obrigada a todos que assistiram, a todos que comentaram. Eu vou olhar com carinho agora os comentários. E muito obrigada a você, meu querido. E desculpa aí o apagão do celular, tá? Essa é uma grande médica e por mais que ela fale que a honra foi dela de estar aqui hoje, a honra é toda minha de poder ter alguém que ajude nessa jornada, nesse caminho que a gente tenta trilhar de fazer o bem pelas pessoas. Como eu digo para vocês, ninguém tá aqui para angariar pacientes, os consultórios já estão cheios, graças a Deus, tá? E vão continuar assim, porque quem faz o bem sempre angaria o bem do Pai, lá do alto. A doutora Denise merece muito que vocês sigam o trabalho dela. Ela fala muito de saúde e de uma forma completa e de uma forma gratuita. É um ser do bem que realmente merece que vocês sigam atentamente, tá bom?
Um grande abraço para todos vocês, que Deus disponha sempre. E que Deus abençoe muito a semana de vocês, das famílias de vocês. E como a Denise muito bem finalizou, tomem o controle da saúde de vocês na mão de vocês. Sempre esteve na mão de vocês. E agora que vocês têm conhecimento, conhecimento é poder, a internet está aí com conhecimento de qualidade e sem qualidade. Você que tem que triar. Mas se você seguir pessoas como a doutora Denise e o pessoal que está lá no icaro.med.br/indicações, vocês com certeza estarão em boas mãos, tá bom? Fiquem com Deus. Denise, mais uma vez obrigado. Beijo para você. Obrigada. E tudo de bom para todos nós. Boa noite. Boa noite.